Está conosco Gaspar Estrada. Muito bom dia. É diretor executivo do Observatório Político da América Latina e Caribe na Sciences Po, politólogo. Donald Trump, para ser direto, descreve o Brasil, e cito, como ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, economia e política externa dos EUARA. Em sua opinião, faz sentido? Bom dia. Não, eu penso que a questão central que se coloca é até que ponto Donald Trump irá para dar apoio ao seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, levando em consideração os grandes desafios e as implicações que se apresentam para os Estados Unidos aqui na América do Sul. O Brasil não tem mais os Estados Unidos como seu principal parceiro comercial. É a China que hoje é o principal parceiro comercial do Brasil. E está claro que se essas sanções se mantiverem a longo prazo, bem, a alternativa para o Brasil será diversificar ainda mais suas relações exteriores e depender cada vez menos dos Estados Unidos. Dito de outra forma, Gaspar Estrada, será que Donald Trump não está simplesmente atacando um Brasil que representa tudo o que ele detesta? Sem dúvida alguma. O Brasil, sob a liderança de Lula, representa uma nação que, primeiramente, está localizada na América Latina, o que historicamente foi a zona de influência natural dos Estados Unidos. Contudo, atualmente, o país está se tornando progressivamente mais conectado a outras partes do mundo. E eu penso especialmente na China, mas que também tem diversificado suas parcerias com outros grandes países emergentes, seja a Índia, seja o Vietnã, mas também com antigos aliados. Refiro-me especialmente à União Europeia, que, ou pelo menos a Comissão Europeia, deseja finalizar um acordo de livre comércio com o Mercosul. Por outro lado, o Brasil também implementou regulamentações e estabeleceu medidas de controle sobre as grandes empresas de tecnologia americanas como o X, o Facebook e também o Google. E para o governo americano, é claro que essas regulamentações vão contra a capacidade de ação dessas empresas. Portanto, desse ponto de vista, é tudo o que Donald Trump combate. Para que fique bem claro, Donald Trump está usando as tarifas alfandegárias como uma arma política para atacar Lula e também para defender seu amigo Bolsonaro. Ele está numa vingança pessoal, mas isso, se entendi, Gaspar Estrada, pode prejudicar os EUA economicamente. Sem dúvida alguma. Acredito que, a curtíssimo prazo, isso vai aumentar as receitas da administração americana. Contudo, é evidente que, a médio e longo prazo, na minha perspectiva, isso prejudica os interesses de Washington, considerando a lógica já em andamento em Brasília, que visa aumentar a diversificação das parcerias comerciais do Brasil e diminuir ainda mais a dependência de Washington. Dando continuidade à dinâmica que já se iniciou há vários anos e que certamente contribuiria para diminuir ainda mais a relação econômica entre os Estados Unidos e o Brasil, a qual, é importante ressaltar, atualmente beneficia Washington. Pois exportações aos EUA são apenas 2% do PIB brasileiro. É um dado que podemos citar Gaspar Estrada. Qual seria o impacto político para uma figura como Jair Bolsonaro? Será que podemos dizer que, de certa forma, esse suporte de Donald Trump seria a corda que sustenta o enforcado? Sim, eu acredito que sim, no sentido de que as reações observadas na classe política brasileira foram, em grande parte, contrárias a essas tomadas de posição por parte do presidente americano. É importante ressaltar que não devemos esquecer que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, reside atualmente nos Estados Unidos, mesmo sendo um parlamentar ativo. Ele tem trabalhado intensamente nos bastidores para que as sanções contra o Brasil sejam implementadas, e isso provocou um forte sentimento de repulsa por parte da classe política, incluindo dentro das fileiras da direita.
Desse ponto de vista, o projeto de anistia para os crimes praticados por Jair Bolsonaro está mais do que nunca adiado indefinidamente. E, lamentavelmente, isso poderá prejudicar ainda mais o ex-presidente brasileiro, que muito provavelmente irá para a prisão nos meses vindouros. D'aller en prison dans les mois à venir. Em contrapartida, parece que a imagem de Lula se fortaleceu e ele, consequentemente, ganhou em popularidade. Provocações de Donald Trump têm sido, afinal, contraproducentes. Exatamente. E, aliás, não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Foi possível observar esse fenômeno nas eleições recentes no Canadá e também o vimos acontecer na Austrália. Existe, de certa forma, uma clara rejeição ao intervencionismo americano, nas principais democracias, de todo o mundo. Quando há eleições, é claro que estamos a mais de um ano da eleição presidencial no Brasil, que ocorrerá em outubro de 2026, onde provavelmente o presidente Lula será candidato à sua reeleição. Outros eventos, inclusive econômicos, podem acontecer. Mas é claro que, se nos basearmos nos dados disponíveis hoje, bem, essas iniciativas e essas interferências de Donald Trump poderiam, no final, ser contraproducentes e poderiam, acima de tudo, permitir que o atual presidente Lula seja reeleito para mais um mandato como presidente do Brasil. Nessas condições, Brasil e EUA, lembre-se, são gigantes econômicos. Existe alguma chance de que eles possam, apesar de tudo, focar e se ater apenas a negócios? Gaspar Estrada. É o que se pode esperar e desejar para esses dois países. Eu penso que os empresários brasileiros, assim como os empresários americanos, tentaram de fato desempenhar esse papel de mediadores, de facilitadores entre os dois países, precisamente durante estas últimas semanas de crise. Isso acaba resultando em uma lista considerável de isenções, a essas tarifas alfandegárias de 50%, a essas tarifas alfandegárias e a setores tão variados como a aeronáutica, petróleo ou suco de laranja. E eu considero que o papel que foi desempenhado pelos líderes e executivos das empresas tem sido extremamente importante. Muito obrigado, Gaspar Estrada, por estar na France 24, diretor do Observatório Político da América Latina e Caribe da Sciences Po. Obrigado. Isso era o que podíamos dizer com M.